essa batalha o Eduardo ganhou, né, Dani? Não a guerra, mas pelo menos a batalha. Estava escrito, né? Estava escrito, né, Saca? A gente estava junto aqui quando houve a entrevista do deputado que relatou esse pedido, e ele já ali, antes de apresentar o relatório, já na entrevista aqui ao All News, ele falou, olha, a minha discussão vai ser basicamente se o que ele falou se está abarcado pela imunidade parlamentar que concede, alarga os limites da liberdade de expressão. E aí o que ele entendeu é que sim, que, né, está dentro do limite da liberdade de expressão garantida pela Constituição ao parlamentar. Resta agora, tem outros 3 pedidos na fila, 11-7 não é um placar tão largo, a pressão tende a se agravar, inclusive por conta do contexto na relação Brasil-Estados Unidos. Vamos ver como é que vai se dar a conversa do Lula com o Donald Trump, prevista para domingo na Malásia. Vamos ver como é que vão avançar as negociações do Brasil com os Estados Unidos sobre setores da nossa economia que foram impactados pelo tarifaço, que Donald Trump, por escrito, justificou, apontando a condenação ou o processo, porque ainda não havia sido concluído, né, a primeira etapa do julgamento, o processo de Jair Bolsonaro. Essa negociação vai se dar agora com o Supremo não tendo interrompido suas atividades, a maioria mais do que expressiva, 4-1, um ministro isolado, não houve comoção pública, não houve nenhum tipo de desordem por conta da conclusão. O Brasil está vivendo em normalidade institucional, isso tudo vai ser apresentado ao americano. Tudo isso compõe um caldo, porque, de novo, né, a Câmara só anda contra os seus sobre muita pressão pública. Eduardo Bolsonaro, segundo pesquisa recente, se tornou o personagem mais rejeitado na família Bolsonaro, porque a população entende que a ação personalíssima dele, em caráter personalíssimo de sua família, né, em benefício personalíssimo de sua família, impôs prejuízo ao país, né? Os deputados ainda acham que isso, a maioria do Conselho de Ética acha que isso está dentro da regra do jogo. Vamos aguardar como serão as próximas rodadas, Saca? Mas, assim, nenhuma surpresa. Desde a entrevista, antes da liberação do relatório, já estava escrito que o trabalho ia ser para aliviar para Eduardo Bolsonaro, mas todo um contexto aí pode mudar. E, usando um tiquinho do tempo, eu acho que conclui ainda em 2025 os embargos que os réus do núcleo da trama central têm direito são embargos declaratórios, são 2 tipos de recurso, né? Você tem os infringentes e os declaratórios. Os declaratórios, eles tecnicamente não têm condão de mudar aspectos essenciais da decisão. Eles buscam aclarar trechos, né, que podem ter ficado nuançados no acórdão. O ministro Alexandre costuma despachar rápido, o prazo de 5 dias é corrido. Por quê? Porque tem réu preso. O Braga Neto está preso, o general Braga Neto está na cadeia, então nem o final de semana, né, quando não tem dia útil, vai contar, né, vai dar alargar esse prazo. Ele vai ser contado corrido a partir da terça-feira que vem, então a gente já pode ter movimentação dentro do Supremo em relação aos argumentos apresentados pelas defesas. Carla, com essa... Bem, tem outros processos, né, como a gente colocou aqui, outros pedidos de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, mas, assim, além de tudo isso, existe também a possibilidade dele ser cassado por faltas, né, porque ele tem que comparecer a 2/3 das sessões, né, caso contrário ele pode ser cassado. No final das contas, você acha que é isso que vai acontecer? Para acontecer, saca? Aqui, né, o que o Felipe Pereira trouxe nessa matéria também é que pela conta que se faz, eles prometeram, a Câmara deve fazer um levantamento das ausências em março de 2026. Eles fazem um levantamento das ausências em relação a 2025. Ele precisa ter 2/3 das sessões para manter os mandatos, né? O mandato. Então, assim, ele vai acabar sendo cassado por faltas. Acho que isso por quê? Porque quando você conversa com o pessoal do PL, por exemplo, eles mesmos admitem, eles falam assim, bom, deve ser por faltas, porque ele não pode voltar ao Brasil agora nessa situação, né? Se ele voltar para o Brasil, não, ele vai ser preso, enfim, começam a argumentar essas questões, e ele não parece que vai voltar para o Brasil tão cedo, ele tem mostrado aí a intenção
de permanecer nos Estados Unidos. E aí é isso, não tem jeito. Se for por falta, mesmo nesse espírito de corpo que hoje existiu aí na Comissão de Ética, no Conselho de Ética, não vai existir, né? Então, pelos cálculos aí, eu acho que tudo indica que vai ser isso. E aí tem que ver, em março do ano que vem, com esse levantamento, você já vai ter essas ausências em 2/3 que vai ter, né? Porque ele foi em fevereiro, ele pediu 120 dias, é isso, né? 60, deu 120 dias. Eu acredito que sim, acho que já vai ter dado ali para ele ser cassado. E aí, saca, vai ter um efeito político, evidentemente, né? Ano que vem é ano eleitoral e essa cassação para a narrativa dessa ala mais radical do bolsonarismo eles vão tentar bater na tecla como eles têm batido, de injustiça, de perseguição, de etc. Mas o fato ele é um parlamentar e não comparece ao local de trabalho desde fevereiro, quando foi para os Estados Unidos, né? A gente está indo agora para um rápido... Tem a questão... Oi? Não, pode falar, Chama o intervalo, eu falo com o nosso público da internet. Tá bom. A gente está agora indo para um rápido intervalo para quem acompanha o UOL News pela TV. Quem está na internet continua com a gente, que a gente segue por aqui. Bora, Dani. Pode falar. Não, que é uma questão que você sempre chama atenção, Sakamoto, porque cassado por faltas, Carla, ele mantém a elegibilidade. Cassado pelo Conselho de Ética, ele fica inelegível. Cassado por faltas, ele mantém a elegibilidade. Então, também atende a um desejo do deputado Eduardo Bolsonaro, que lá de fora está sinalizando que pode ser, inclusive, candidato a presidente da República, né? Se o acerto feito aqui, sob o comando, a batuta do pai dele, não o atender politicamente, saca? É uma questão que você sempre lembre, que eu acho importante a gente ter em cálculo, porque a cassação por faltas ajuda, né, mantém vivo o projeto ou o anseio de Eduardo Bolsonaro de, mesmo estando nos Estados Unidos, ser candidato, inclusive, a presidente do Brasil, que é uma hipótese que ele já levantou publicamente. E tem também, aí para apimentar ainda mais também, todo meio dessa discussão, tem o fato de que o Eduardo Bolsonaro foi denunciado, né, naquele inquérito que trata exatamente da tentativa de interferência sobre o julgamento dos atos golpistas, né, incluindo um ataque direto à soberania nacional através dessa pressão que ele estabeleceu com o governo norte-americano para que ele movesse sanções a fim de pressionar o Supremo Tribunal Federal e o Estado brasileiro para livrar a cara do pai dele, né, do julgamento, né? Então, o Eduardo Bolsonaro está denunciado, né, a depender, se houver essa condenação, ele também pode acabar tornando-se inelegível.